nutrisse. Vovó voltou a trabalhar como fazia antes e, nas horas livres, passeava comigo. Ela gosta muito do seu trabalho. Passeava muito e fui várias vezes à Praça Redonda. Conversava muito e fiz várias amizades. Foi lá que conheci Ana. Ela também estava a passear. Começamos a conversar e percebemos que tínhamos muitas afinidades e uma sincera amizade nos uniu. De que desencarnou ou como desencarnou? Essa pergunta se faz muito por aqui. Começa-se a conversar e logo surge o assunto desencarnação, para saber como foi que o corpo carnal morreu. Maurício elucidou-me que essas perguntas são mais dos novatos, que ainda estão preocupados com a sua desencarnação e querem saber como foi a do outro. Contei-me a desencarnação e Ana descreveu a dela. Já faz muito tempo. Tenho só um pouquinho. Tenho decênios de desencarnada. Meu corpo definhou pela tuberculose. Desencarnou jovem, aos 17 anos. É inteligente, muito instruída e ama aprender. Passamos horas a conversar. Convidou-me para ir visitá-la no trabalho e no lar. Ana mora no educandário. Fomos visitá-la, Frederico e eu. Frederico, sempre que possível, acompanhava-me aos passeios pela colônia, sempre esclarecendo-me sobre os lugares e suas funções. Patrícia, disse meu amigo, para trabalhar no educandário necessita-se de muito aprendizado e dedicação. Normalmente, esses instrutores têm muito tempo de desencarnado e conhecem bem a alma humana. Para ser útil com sabedoria, é preciso conhecer. Ana veio nos receber feliz como sempre. Tem seu cantinho, seu quarto ou mesmo seu espaço, como alguns jovens costumam dizer, ao referir-se onde moram, ou sua moradia. Como ela diz, na área residencial reservada aos trabalhadores do educandário. É bem bonita a moradia desses trabalhadores. É bem bonita a moradia desses trabalhadores. Lá podem morar em casas ou em alojamentos. Refiro-me ao educandário desta colônia, porque depois vi em outras colônias, noutras formas de residências. Nas casas, parecidas com a da vovó, moram instrutores e alunos, não ultrapassando 10 pessoas. Os alojamentos são muito comuns nas escolas. São galpões compridos, com várias portas, que levam aos quartos ou cômodos. É uma beleza. Ana mora no alojamento. Seu lar é uma sala decorada com muito gosto. Não tem cama. Ana não necessita mais dormir. É um recanto seu para receber os amigos, ler ou ficar a sós. É onde tem alguns pertences, quadros lindos, vasos de flores, uma foto de família e um piano. A cor azul clarinho predomina em sua decoração, que é de muito bom gosto. Conversamos animados e Ana presenteou-nos com lindas canções que executou ao piano. Depois nos levou para conhecer seu trabalho. Cuida de 7 crianças com idade entre 3 e 4 anos, que nesta hora estavam no parque. Quando elas a viram, correram para abraçá-la, pois querem muito bem a ela e Ana as ama. Ana deve ter sido feia quando encarnada. Melhor dizendo, não teve um físico bonito. Mas no plano espiritual, o que importa é a beleza interior. Seu sorriso é doce, seu olhar é meigo. Para seus pequenos não existe beleza maior. Para mim, ela é maravilhosa. Frederico depois explicou-me que somos o que aspiramos ser. A aparência externa bonita pode também ser plasmada por espíritos ligados à beleza física.
É engraçado isso, né? O cara sai daqui vaidoso, vai continuar vaidoso do lado de lá. Como é bom fazer amigos, ter amigos. No educandário, ouve-se muita música. É um lugar bem alegre. A todos os visitantes é recomendado alegria. Há muitos animais com os quais as crianças brincam. São bichinhos dóceis, como pássaros, gatos, cães, esquilos, etc. E ainda muitas flores e parques com brinquedos de várias espécies para elas. Para os jovens, há campos de jogos. Ana nos serviu de cicerone, mostrando todo o educandário, principalmente a ala dos pequenos. É uma beleza, bem planejado, visando ao bem-estar dos pequenos e jovens desencarnados, oferecendo-lhes alegria e aprendizagem. Não vi tristeza, crianças normalmente se adaptam fácil por aqui. Foi um belo passeio. Encantei-me com o trabalho e a dedicação de Ana, que, tirando poucas horas para o lazer, trabalha o tempo todo a cuidar de cada criança como um filho, um irmão querido. Ana, indaguei, os pequenos não sentem falta de seus lares, de seus familiares? Certamente que sim. E dependendo da idade, uns sentem mais que outros. Os pequeninos nem estranham, os que entendem sentem sim. Por isso, Patrícia, a recomendação aqui é a alegria. Todos nós que servimos aqui fazemos o impossível para ajudar nossos abrigados. Quando a família encarnada compreende, aceita a desencarnação, tudo fica mais fácil. Mas se desespera-se, chamando-os por sentir-lhes a falta, choram, então eles necessitam de mais carinho de nossa parte. Eles não querem aqui o que gostavam quando encarnados, exemplo, balas e sorvetes. Claro, não mudam de gosto só porque desencarnaram. O educandário é agradável, mas a ordem impera. Todos na colônia são convidados a educar-se. A disciplina com amor educa. Procuramos atendê-los dentro do limite possível. Muitos querem um brinquedo preferido, e isso é fácil. Os instrutores plasmam e eles têm seu brinquedo. Balas e sorvetes são distribuídos, mas na medida certa. Assim aprendem que devemos nos nutrir de alimentos sadios, tudo equilibrado. E os jovens também? Muitos gostavam de refrigerante. Podem tê-los? Patrícia, você tem vontade? Aqui, quis tomar um refrigerante? Não. Assim é com a maioria deles. Vontade está no desejo. E devemos educar nossa vontade. Se algum jovem quiser, pode ter seu refrigerante, mas nunca bebidas alcoólicas. Procuramos, principalmente aos novatos, fazer tudo o que é possível para que eles se sintam bem. Mas o educandário tem normas a serem cumpridas para o bem-estar de todos. A maioria se encanta com a maravilha que ele é, satisfazendo-se com o que oferece. As crianças e os jovens aprendem a se nutrir pela atmosfera. As crianças, normalmente, estão temporariamente aqui e aprendem conforme são capazes. São muitos entre nós que só se alimentam desse modo. Os jovens gostam mais desse aprendizado. Dando uma pausa, Ana continuou sua preciosa lição. A alimentação de um adulto é mais um exercício de prazer do que nutrição. Todos os nossos vícios são necessidades moderadas do corpo que nós potencializamos para ter sensações e prazer. A criança procura o alimento só quando necessita. Ainda não deturpou suas necessidades. E, como no astral, não há perda de energia, não há busca de alimentos. Foi um lindo passeio e uma grande lição aprendida em minha visita ao educandário. Continuava a ver meus familiares pela televisão. É tão agradável. Queria
desejava que estivessem bem. Não recebi deles nenhum pensamento de revolta, só incentivos. Se às vezes sentia leve tristeza, repelia esse sentimento, não queria desanimar. Nesses raros momentos, aproximava-se de minhas violetas, que estavam sempre lindas e floridas. Sentia-me refeita e era como se o amor de minha mãe me sustentasse, juntamente com a força do carinho de meu pai. Deixa eu só fazer um comentário, né, que eu achei interessante. Ele está falando desse negócio da alimentação, né, que a alimentação, de fato, é uma necessidade do corpo físico que, por várias formas de encarar isso, muita gente acaba deturpando, né, e cria alguns vícios de alimentação, né, que podem ser ou não levados para lá. Mas como do lado de lá não tem essa necessidade de reposição de energia, né, física para manter o corpo, isso pode ser mais facilmente controlado, por exemplo, uma gula, um hábito de comer coisas não saudáveis, né, que a gente pode dizer assim, fica mais fácil de você controlar e até ir gradativamente se alimentando, né, como a gente estava discutindo até ontem, né, só do prana, de uma energia ao seu redor, justamente por isso, porque você não tem essa necessidade de se alimentar para ter energia para levar o seu dia. Você leva o seu dia naturalmente, sem precisar em si do alimento, né? Deve ser só uma renovação energética, né? Que assim eu nem me atreveria a tentar explicar, porque eu não tenho nem ideia de como isso possa proceder, né, no nosso organismo, nos corpos mais sutis, né? E uma coisa que me chamou a atenção também, Silvio, foi essa questão da idade, né? Porque eu sempre imaginei, desencarnou, sei lá, é outro mundo. Mas ali não, criança permanece criança, tem jovem, tem avós, né? É um mundo intermediário mesmo, muito próximo, né? Essa coisa de como você se apresenta lá, né, eu já li uma vez, né, que, dependendo, né, da sua capacidade, né, de compreensão do aprendizado que você tem, você pode se apresentar na forma que você quiser, né? Mas quando a gente desencarna, né, não sei quando eu desencarnar, que grau de consciência eu vou estar, né, quão perturbado eu vou estar, para ainda pensar nisso, né? Quem eu era? Eu vou acordar, vou, entre aspas, morrer e acordar, eu vou estar me lembrando do Silvio, né? Onde é que o Silvio está? E você é o Silvio, né? Provavelmente. Mesmo que eu tenha sido um monte de coisa, mas eu acho que pelo menos no início, a gente vai ser o que é até a cabeça entrar no lugar. Dependendo de como a gente seja, de fato, na nossa mente, do lado de lá, que a gente não sabe, a gente pode ter muito mais conhecimento já e conscientização do que imagina, né? Pode estar tudo temporariamente bloqueado aqui, a gente pode até escolher uma outra forma de continuar transitando onde a gente estiver. Mas acho que principalmente nas crianças que ainda estão numa confusão, até quando elas estão aqui na Terra ainda, dependendo da idade, né? Que está esse troço meio ligado lá, meio ligado aqui, eu até entendo com mais facilidade de elas desencarnarem e chegarem lá criança, né? Porque elas não entendem, né? O que aconteceu? Eu estava ali, aconteceu alguma coisa, agora estou em outro lugar. Mas para ter essa capacidade de se modificar, precisa ter uma consciência muito grande já no momento da desencarnação. Eu acredito que a maioria de nós, no momento, assim, nos primeiros momentos pós-desencarnação, a gente não, pelo menos eu vou falar só por mim, para não botar a culpa nos outros também, acho que eu não vou ter, não. Acho que eu vou achar que o Silvio está em algum lugar. Então, eu vou ser o Silvio até que eu me vire uma Patrícia, né? Eu também acho isso, Silvio, porque a gente trabalha o tempo todo com essa identificação nossa,
né? Espelho, a gente se identifica como sendo isso que a gente, né, apresenta. Até para a gente estar aqui na Terra, a gente precisa disso, né? Porque senão o espírito não ficava aqui, né? Não É. acoplava, ele acopla na gente, né? E depois, quando ele sai lá, a gente ainda tá, a nossa, ainda tá muito forte, eu vejo isso, ainda tá. Quem sou eu? O sou eu, ser o todo, o vazio, isso, aquilo é muito difícil, ainda é o nosso corpo ali, né? Muito forte. Me chama a atenção isso assim, como que é difícil essa passagem, né? Porque, como você falou assim, por um tempo, né? E às vezes é por um longo tempo. A moça mesmo aí que morreu de tuberculose, né? Quem está lá no documentário já tem. Tuberculose foi no século passado, né? Vamos dizer assim, em termos de tempo nosso, né? No nosso tempo. Foi há muito tempo, né? Então deve ser bem, bem, bem doido isso mesmo. E a gente está ainda muito apegado, né? Porque é o apego, lá o do Buda, né? Que a gente fala, nosso apego é muito forte. O apego às nossas. É muito, é muito. Eu confesso a vocês, quando ela falou que não dormia, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que não dorme? Eu também pensei isso. E Foi a primeira coisa, como é que não dorme? Eu fiz um trabalho, você está na leitura aí, que eu me trabalhando não dormi, porque é difícil. Como eu ainda tenho, o dormir para mim é uma coisa tão boa, que ainda é um apego, olha só que maluquice. a própria Patrícia, de vez em quando, ela fala, né, que tem que descansar, né? Quer dizer, há quanto tempo que esqueci o nome dela agora, essa outra amiga dela que ela encontrou, né, já está desencarnada, já está ali, né, que ela não precisa mais nem dormir. E fala de Jair. Existe uma coisa em todos nós, o eu egóico. Esse eu egóico, você pode ter quantas máscaras você tiver de corpo, que o eu vai estar sempre com você. Esse eu egóico te acompanha, você reconhece você em outros corpos, você se reconhece onde que você vai, ele está com você, então você não perde sua essência. E por isso que é importante o eu egóico. Para a gente se transformar em o eu divino, aí já passa a ser uma outra configuração. Mas esse eu egóico acompanha a gente eterna. Essas crianças, eu egóico. Por isso que ela está com essa aparência de criança. Aí depois ela toma consciência, ela vai querer se transformar. Como é que, nessa encarnação, eu estou conversando com vocês aqui, né? E aí, conclusão, como é que o tetaravô da Aninha vai conhecer a Aninha? Aí ele se apresenta para a Aninha, Aninha, mas quem é você? Aí ele fala, como ela fala, a avó. Ela fala que é a vovó porque não é parente dela, mas quando é parente ele se identifica. Eu sou fulano de tal. E o teu consciente que está gravado lá, ele é fora. Pelo menos isso que acontece comigo algumas vezes. É só isso que eu estou falando por experiência de situações que eu vivi, entendeu? É isso só. Isso é interessante. Agora, falando isso, eu lembrei de um filme. Era até com aquele Robin Williams, eu esqueci o nome do filme, mas é um que ele desencarna. É lindo, que ele vai lá buscar a mulher dele. Isso. E quem vai ajudar ele é a figura do professor dele, que ele mais confiava, né? E no final ele descobre que, de fato, era o filho dele, que tinha assumido a imagem, né, do professor, para que ele confiasse, né, no companheiro de viagem e fosse que tinha que ir até o inferno, né? E ele só repara que é o filho quando ele chega na porta do inferno e ele lembra de uma conversa que ele teve com o filho, que o filho disse que com ele, com o pai, iria até o inferno se precisasse. Aí ele se lembra daquilo, ele se toca, e naquele momento a figura do professor se transmuta para o filho. Então, essa coisa, cara, isso é um filme, mas acho que é assim que acontece. Você tendo a capacidade, você assume a imagem que você deseja, dependendo da situação. O Jair citou, o tetravô da Aninha vai... Se a gente quer encontrar um familiar, não adianta a gente chegar com a pessoa
que a gente nunca viu na vida, que a gente vai olhar para a cara dele, quem és tu? Então, isso está muito É relacionado justamente a isso. Você faz essa pergunta, quem é você? E ela vai se identifica. Entende que é tudo irmão, é tudo parente, todo mundo é igual. É isso que você não é obrigado a reconhecer aquela aparência que você está tendo esquecimento. Mas quando você faz essa pergunta, ele vai e se identifica. É isso só. Sim, É mas, uma nada. diga, Diva. Não, a minha pergunta já é assim: será que é ele que se identifica ou eu que identifico? Assim, é eu que enxergo ou ele que se coloca como? Você tá entendendo? Assim, é a partir do que eu quero ver e não do que como o Jair falou, somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todos. Então eu vejo quem eu quero ver e não talvez quem, sei lá, Não, melhor. eu concordo contigo, Diva. Eu acho que tem muito disso. Aqui na Terra, né, a gente não escolhe o caminho pelo que a gente quer, a gente pode querer ver uma coisa e não querer ver outra. Como no filme, ele queria ver uma pessoa que ele confiasse. E no momento que ele identifica a figura do filho, ele quer ver o filho. E o filho. Porque tudo isso que ele está falando é muito bonito em teoria. A prática, a gente sabe que se aqui no nosso mundinho facilzinho a diferença entre a teoria e a prática é monstruosa, imagina a esse nível de conhecimento, de espiritualidade, de energias. Então, a gente pode ler milhões de livros, achar a leitura linda, e assim, pô, entendi tudo. Na verdade, a gente não entendeu nada, porque a gente não tem a menor ideia de como aquilo vai funcionar. Então, a teoria e a prática no nosso universo, para o universo que a gente lida, tem uma diferença monstruosa. Só um Rapidinho. exemplo. Desculpe. Pode falar, Tio, falha minha. Não, era só um exemplo, assim, bem rápido. Eu tive um irmão, já falecido, que ele teve um problema de memória recente, sempre perdia. Você apresentava ele 10 vezes a mesma pessoa, mas ele não era um Alzheimer, foi um problema no cérebro lá, né? Tudo bem. E o interessante é que as pessoas, quando eu falava para as pessoas que ele tinha esse problema, ninguém acreditava, porque ele sempre cumprimentava e falava com você como se ele conhecesse você. Então, ele virava e falava, ô, minha querida, como vai? Tudo bem? Não sei o que e tal. E aí depois a pessoa ia embora, se daqui a 10 minutos ela voltasse, ele ia falar do mesmo jeito, ele era muito receptivo, muito querido. E ninguém conseguia entender, quando a gente falava, que ele não conseguia ver aquela pessoa, ele não te conhece, ele não sabe quem é você. Só que as pessoas achavam que ele sabia quem era ele, quem eram elas. Era mais ou menos assim, e eu me lembrei disso agora, porque todos olhavam para a gente, que a gente é que era o errado, porque ele reconhecia elas. Gente, era muito engraçado. Mas ele me reconhece, ele sabe quem eu sou. E a gente virava e falava assim, ele não. E aí a gente no final deixava, né? Porque se a pessoa saísse e dá 10 minutos voltasse, ele não lembrava mais dela. Mas as pessoas queriam que ele enxergasse eles daquele jeito. A gente enxerga o que a gente quer realmente. Eu só queria falar rapidinho, que já deu a hora. Existe uma coisa, o amor é inquebrantável. Em diversas encarnações nós tivemos amor profundo com outros seres. Nem sempre é que a gente quer, porque esse amor que a gente tem, a gente pode esquecer nessa encarnação e desencarnar ainda está no esquecimento. Esse ser vem e se apresenta para você. Eu sou fulano de tal, de não sei quanto tempo, são um amor profundo. Existe esse amor. Um exemplo que eu quero te falar é Ivone Pereira com os amores que ela teve. Isso aí acontece com a gente. É isso só que eu queria falar. Eu vi o autor da Biologia da Crença, ele fala que o corpo físico é como se fosse uma antena que tem uma conexão direta com o eu superior da gente. É como se fosse o eu superior fosse uma unidade de transmissão. E através da ampliação da nossa consciência, a gente se conecta com a nossa essência. Quando a gente tem pouca consciência, vai ficando nesse plano, né? E quando vai ampliando a consciência,
vai se conectando com esse eu superior, que é onde está a sabedoria dessas vidas passadas, né? É complexo viver isso, mas faz sentido.